Esta semana, o assunto que eu quero compartilhar com vocês diz respeito à nossa relação doméstica, a nossa relação de dentro dos nossos relacionamentos mais íntimos, dos nossos relacionamentos pessoais, e é fruto de uma observação. Eu, por uma questão profissional, me sinto muito observador do comportamento das pessoas. Não as observo para encontrar nelas qualquer defeito, mas as observo para entender o movimento da vida, como é que as coisas funcionam. Hoje mesmo estava vendo o movimento das águas e tentando entender esse movimento da maré, como isso reflete no nosso corpo, não é? Na nossa vida, o movimento das marés. Então, eu sou por natureza um observador. E tenho observado algumas pessoas, observado seu comportamento e tentado entender por que é que elas estão vivendo aquilo que elas estão vivendo naquele momento. Eu estava trabalhando uma situação determinada de um amigo que ele era extremamente falante. Numa conversa que ele mantinha com um grupo de pessoas, ele falava o tempo inteiro. As pessoas só conseguiam usar fragmentos de pensamento, porque ele dominava a fala, não é? Ele queria estar presente em cada ponto da fala. Sabe, como um jogo de futebol, que alguém quer tomar a bola para fazer o gol de qualquer maneira? Era mais ou menos assim que ele se comportava dentro de um diálogo. E comecei a estudar este comportamento para entender, numa ajuda que ele havia me pedido, como é que pode corrigir essa coisa, que isso estava fazendo mal dentro da família, os amigos o censuravam constantemente. E dentre as observações que eu comecei a fazer, eu comecei a perguntar a ele, por exemplo, como foi a relação dele com os pais dele. E ele dizia: lá em casa ninguém podia dar um pio. Papai censurava a gente o tempo inteiro. Eu não conseguia dar a minha opinião em coisa alguma. Eu nunca fui ouvido dentro de casa. Então comecei a fazer uma relação, porque naquele momento, tudo aquilo que foi frustração na vida dele, agora estava sendo destampado. Ele era um homem de notoriedade, as pessoas o respeitavam, então ele queria impor a opinião dele o tempo inteiro. Isso estava sufocando e asfixiando sua mulher, seus filhos, seus amigos, porque a relação estava intolerante. E eu passei a entender que a relação familiar, ela projeta tanta glória na nossa vida, mas também projeta tanto recalque, e que a gente precisa refletir melhor as coisas que andam acontecendo dentro de casa. Por exemplo, uma criança, segundo o pensamento rabínico, se alimenta de duas coisas. Uma criança se alimenta de leite e de elogios. Toda criança que se alimenta de leite de censuras, no futuro, ela terá comprometimentos. E o quanto desta prática nós temos utilizado nas nossas relações? Não só com as crianças, mas também uns com os outros. Como é que a gente tem se comportado? Isso tem me preocupado um pouco, porque me interessa a saúde dos nossos relacionamentos. Uma igreja não será saudável se os seus relacionamentos não forem saudáveis. Você não será uma pessoa saudável se os seus relacionamentos não forem saudáveis. A maior parte dos problemas que nós vamos carregar não são problemas de engenharia, problemas de matemática, serão problemas de relacionamento. Esses são os problemas mais caros que nós vamos enfrentar. São os problemas ligados
aos nossos relacionamentos interpessoais. Os mais caros, os mais onerosos, estarão ligados aos problemas da nossa interpessoalidade. Então a gente precisa gerar relacionamentos saudáveis, gente. Jesus era alguém que tinha relacionamentos extremamente saudáveis. Porque toda pessoa que se aproximava de Jesus saía uma pessoa melhor. Ao passar por Jesus, uma pessoa saía desta conversa melhor, nunca humilhada. Jesus nunca humilhou uma pessoa. E eu penso, meu Deus, como é que os meus filhos estão passando pela minha relação? Quando termina uma conversa comigo, como é que eles saem? Papai é intocável. Eu digo, cara, papai é meu amigo. Ele melhorou a minha vida com aquele conselho. Ele não me censurou. Ele me sustentou, ele me orientou. Como é que nossas relações, né? Eu penso em minha mulher. Na minha mulher. Quando termina um dia, eu fico pensando, cara, minha mulher melhorou por causa da interferência da minha vida na vida dela hoje, ou eu terminei o dia com minha mulher piorada na relação dela? Como é que ela está se vendo hoje? Como é que eu deixei ela? Sabe, gente, é possível a gente pensar assim, que a gente está hoje vivendo num lugar onde um líder nos deixou? O que nós estamos vivendo hoje é exatamente no lugar onde um líder nos deixou. Eu acabei de sair de casa ainda há pouco, minha esposa não estava bem fisicamente, sentindo muitas dores, estava limitada lá. E eu penso assim, meu Deus, deixei minha esposa lá. Mas como é que a alma dela ficou? Eu a protegi? Ela está se sentindo uma mulher segura, protegida, amada, mesmo tendo ficado em casa com dores? Como é que eu deixo esta relação? Isso deve ser uma preocupação constante nossa, porque ou nós somos libertadores nas nossas relações, ou nós vamos amargurar pessoas. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Eu vou andar por esse caminho hoje, tudo bem para você? Hoje está acontecendo umas coisas bonitas aqui, eu quero não perder tempo, né? Quero pedir que você abra a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 5. Mateus 17, 5. No versículo 4, melhor, diz assim: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem, localizar aí? Uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz de dentro da nuvem dizia: este é meu filho a quem amo, em quem tenho prazer, ouçam-no. Essa é a segunda vez que acontece isso. E agora, diante de Moisés e diante de Elias, uma voz diz: este é o filho que eu amo, escutem ele. Na primeira vez que isso acontece, João Batista está batizando Jesus, e uma voz rompe do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que isto significa? Você pode entender que o pai estava publicamente aprovando o filho? O que
você acha que acontece na sua vida quando sua mulher aprova você publicamente? Porque, meu Deus, como eu vejo mulheres desaprovando seus maridos publicamente, e como isso gera dramas onerosíssimos para a relação. Quantos maridos desaprovam suas mulheres publicamente? Queridos, a aprovação da nossa família com relação à nossa vida e aquilo que estamos fazendo pode dar a maior segurança que nós precisamos para ter sucesso na vida. O sucesso pode ser resultado da aprovação da sua família. A família deve ser o lugar da aprovação, porque quando um homem se sente aprovado por sua família, ele será vitorioso em qualquer octógono que ele se meter. Porque a principal vitória estará dentro de casa. Quando eu ouço o pai, nesta figura, né? Quando eu ouço o pai aprovando o filho publicamente, diante da lei dos profetas, quando eu ouço o pai dizer, ouça a lei, ouçam profetas, o que ele diz, porque ele é a voz acima da lei e acima dos profetas, eu contemplo a maior aprovação de Deus publicamente na experiência do filho. Isso ganha algum sentido para você? É possível que nossos filhos, vossos maridos, nossas esposas estejam sendo vitoriosos ou derrotados a partir da aprovação e da desaprovação, porque a desaprovação ela gera uma fraqueza no lidar. Quando a gente se sente desaprovado, todo mundo te respeita, mas tua mulher te desrespeita, misericórdia, você não encontra força para caminhar. Quando todo mundo bate palma para você e teu marido nem te olha, isso me preocupa na relação. Eu tenho dito assim: nunca deixe sua mulher ouvir de outro homem aquilo que ela deveria ouvir só de você. Se você não for o maior incentivador da sua mulher, alguém pode aparecer. Isso é preocupante, porque aparece. Estou lhe falando que aparece. E às vezes nem aparece com uma intenção espúria. E às vezes acontecem coisas que saem do domínio. As pessoas que Deus colocou você por responsável delas, seus filhos, seu marido, sua mulher, é sua responsabilidade investir neles. Isso não quer dizer que você deva ver uma coisa errada e fechar os seus olhos, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou falando da aprovação do ser. O cara está fraco, debilitado, chega lá, e você, ao invés de animá-lo, dizer: meu filho, não deu certo até agora, mas vai dar certo, eu estou contigo, vamos orar, vamos em frente. Cara, isso é melhor do que dinheiro, estou lhe falando a verdade. A aprovação. Eu sempre conto uma história, não é? Meu filho mais novo, eu fui acompanhá-lo para receber a nota do mês, ele era menino ainda. E quando nós fomos, eu disse: e aí, meu filho? Na verdade, eu fui buscá-lo no dia da prova. E aí, meu filho? Ele disse: ah, papai, não sei como foi não, acho que não foi muito bem. Eu disse: não, vai dar tudo certo e tal. E no dia de pegar a prova, eu fui à porta da escola esperar, e eu disse: e aí, meu amor, como foi sua nota? Ah, já, papai, não quero falar não. Eu digo: fale, meu filho. Ele disse: não, papai, não quero falar não. Você vai brigar comigo. Eu falei: não vou brigar com você. Ele entrando aí. Estou contando uma história sua, aproveitando sua ausência. Você acabou de chegar, Daniel. Pô, é melhor tu voltar, filho. Não, brincadeira, pode chegar. Pode entrar. Aí, quando ele
me mostrou a nota, ele tinha tirado 0 na prova, né? Não, filho, eu tenho que contar. Não, eu vou contar a parte gloriosa também, fica tranquilo. Ele tirou 0 na prova. Aí quando ele me entregou a prova, eu disse: meu filho, você é poderoso demais. Como é que essa professora deve estar muito doida? Ela deve ter feito a pergunta errada. Ele disse: tu acha, papai? Eu falei: acho. Acho que você é inteligente demais, cara. Acho que você é o cara. Ele disse: ah, papai, será? Eu falei: é, meu filho. Nós vamos estudar e na próxima prova você vai ver quem você é. E animei. Ok? Fiz meu papel, não é não? No próximo ciclo, nós fomos pegar a outra nota. Quando ele saiu no portão, ele veio com a prova na mão e disse: papai, tu tinha razão. Eu falei: qual razão? Eu sou muito bom, papai. Eu falei: é mesmo? Acertei tudo, tirei 100 na prova. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Aquilo que você mais evidencia na vida de uma pessoa é aquilo que mais se fortalecerá nela. Uhum. Eu estava ouvindo um pai receber a notícia da nota de um filho. O menino tirou 8 na prova. E ele disse: 8? É muito pouco. É muito pouco. Você não faz nada e ainda tira 8 e largou o fogo no garoto. Eu esperei o garoto sair. Quando o garoto saiu, eu larguei fogo em cima dele. Digo: você é louco? Você é louco? O meu tira 0 diz que ele é o máximo, o teu tira 8 diz que ele não presta? Se endoidou, enlouqueceu. Sabe, a celebração cria em nós milagres. Sabe aquele dia que tu acorda mal, com a cara inchada, parecendo que, sabe, o olho saltou o globo saiu da órbita, o cabelo parece um ninho de pomba-rola bêbada, não é? Sabe aquele dia? Aproveite esse dia, não para falar mentira, mas até para profetizar. Diga: você está linda. Para chamar a existência, compreende? Aquilo que ainda não aparece. Isso funciona. Olha, o segredo do sucesso de um indivíduo estará nos seus relacionamentos bem-sucedidos. Invista nos teus relacionamentos. Invista nos teus relacionamentos com teus filhos. Um dia, Jesus estava num casamento. Nós vamos esta palestra vai durar 2 quartas-feiras, tudo bem? Eu começo hoje, termino quarta-feira que vem. Capítulo 1 hoje. Um dia Jesus está num casamento, João capítulo 6, lá em Caná. Aí chamam Maria, a mãe de Jesus, e dizem para ela: irmã Maria, acabou o vinho, nós estamos com um problema, sério problema. Sabe o que Maria faz? Chama Jesus e diz para os trabalhadores daquela casa: tudo o que ele disser, façam. Sabe o que Maria está fazendo? Aprovando Jesus diante de um problema. Ixi, eu estou até com vontade de chorar. Sabe o que Maria está dizendo? Ele é competente para resolver problemas. Maria está dizendo para todas aquelas pessoas que estão ali de que Jesus é o homem que nasceu para resolver problemas. Experimente dizer para os seus filhos que eles são capazes de resolver problemas, que eles vão acabar fazendo o que eles até pensam que não podiam fazer. A aprovação gera milagre. Posso lhe garantir que a mente, ela se abre para novas possibilidades quando alguém espera que só você faça aquilo. Todavia, fique por perto.
Porque se ele não conseguir, você está tão perto que você o fortalecerá. Ensine seus filhos a voarem. Se você ensinar os seus filhos o voo, eles não serão meninos dependentes. Não tem, ai meu Deus, eu vou tocar numa ferida aqui, mas não tem jeito, eu tenho que falar. Não tem filhos nossos que já estão com 50 anos, 40 anos de idade e os pais continuam pagando suas contas? Eu vou falar de olho fechado para você não ver sua reação. Sabe por quê? Pais que nunca ensinaram seus filhos a administrar recursos. Nunca entregaram uma mesada e diz: administra até o fim do mês. Nunca ensinaram seus filhos a ganhar dinheiro, sempre pagaram suas contas. Pais precisam aprender, ou precisam ensinar seus filhos a se tornarem vencedores. Quando Maria prova Jesus, ela destrói uma síndrome da busca da aprovação. A maioria dos homens desbussolados que eu conheço, eles vivem tentando agradar seus pais, vivem tentando agradar seus líderes, vivem tentando agradar suas mulheres, vivem tentando agradar os outros para poder serem aprovados, porque não se sentem. Então vão fazer até o que não podem, na tentativa de serem aprovados. Eu vou citar um personagem que não sei se todos vocês conhecem. Ele é filho de Davi, chama-se Absalão. Davi, ele tinha uma fixação por paz. Shalom. 2 filhos, ele acrescenta no nome dos filhos a palavra paz. Shalom, Mon, e Absalom, fonte de paz, pai da paz. Quando nasce Absalom, a cabeça de Davi, o guerreiro, está possuída pela ideia de paz. Tipo assim, nasceu este menino, ele será o libertador, o cara que vai estabelecer paz no reino. Aí há um problema de família. Vou detalhar melhor isso na próxima semana. Há um problema de família grave, sério. Davi deveria ter tomado uma atitude, deveria ter sido enérgico numa decisão que ele, como pai, precisava mostrar o caminho. Ele não faz. O irmão mais velho, o filho mais velho, o irmão mais velho da crise, Absalom, vai tomar uma atitude porque o pai não tomou, e conspira contra o pai, só para chamar a atenção do pai. Há filhos nossos que estão fazendo pirraça só para chamar a atenção, para dizer: eu estou aqui. Isso acontece não só na relação entre pais e filhos, mas marido e mulher. Quantos maridos fazem cera no trabalho para chegar tarde para a mulher sentir ciúme? Estão fazendo nada, estão só contando mentira com os amigos, tomando cerveja, contando mentira, jogando um dominó, mas chegar em casa, despertar um pouco de ciúme, se sentir um pouco aprovado, se sentir um pouco homem. Vocês estão tão calados, respira pelo menos um pouquinho. É que na verdade, gente, eu vou contar um pouquinho da minha vida. Posso contar? Querem saber? Alguns querem. Mas não conta nada para ninguém, por favor. É segredo. Meus pais se separaram, eu era muito novinho. Eu era uma criança. Eu tinha 3 aninhos de idade. 3 aninhos.
E a minha vida inteira eu persegui a atenção de um pai. Bebia feito um miserável para alguém me dar uma bronca. Entrei no mundo das drogas para que alguém me repreendesse. Fiz um monte de loucura para alguém me agarrar no colarinho assim, me botar na parede, mas ninguém fez isso. Talvez se eu tivesse ganhado uma palmada, não tinha a lei da palmada, ainda não foi aprovada não, é a lei da palmada. Mas ninguém nunca deu uma palmada. Então a busca da aprovação, de chamar a atenção, pode levar as pessoas a terem problemas gravíssimos no seu casamento. Só para chamar atenção. O poeta não disse que só me falta ficar nu para chamar a tua atenção? O que é isto? É um grito de eu estou aqui. Há pessoas que estão do nosso lado e é como se elas não estivessem. Há pessoas que estão morrendo do nosso lado, bem pertinho da gente, precisando de um abraço, de uma lágrima correndo, de um pedido de perdão. Eu tenho dito para vocês, assim, com uma consciência muito clara, o antônimo de amar não é odiar. Odiar é um sentimento muito reducionista para expressar a tragédia do não amar. Porque quem odeia, o ódio é um cômodo, é um recinto emocional muito próximo da paixão. É uma pleura, uma película fininha que divide o ódio da paixão. Normalmente os odiosos se apaixonam. Se você odeia muito alguém, cuidado, você vai se apaixonar no próximo capítulo. É uma questão natural, estou lhe falando que é muito possível. Porque quando você odeia, você está considerando a realidade adversa do outro. Por isso você odeia. Então, não amar não é odiar. O antônimo de amar é desprezar. O desprezo, ele não considera a realidade adversa, é como se o outro não existisse. Por que você acha que Abel foi morto por Caim? Porque odiou? Porque o desprezou. Quando Deus pergunta, onde está teu irmão? Diz, rapaz, acaso eu sou tutor do meu irmão? Sei lá do meu irmão, não tem nada a ver com ele. Seu desprezo, ele é o ponto exato de contradição do amor. Há pessoas que estão do nosso lado, que estão sendo desconsideradas, porque ao invés de estarem sendo amadas ou odiadas, elas estão sendo desprezadas. É sério isso, não é? Eu vou brincar um pouquinho aqui com os conceitos, posso brincar? Um amigo perguntava para o outro qual é a diferença entre desprezo e menosprezo. E olhando para ele disse, bom, desprezo é quando dentro de um xadrez existem 10 miliantes, 10 presos. E menosprezos é quando fogem 4, ficam 6, ficaram menos presos. É uma anedota. Então desprezo não é 10 miliantes, nem menosprezo são menos miliantes. Desprezo é a não consideração da diversidade alheia. Você mata. É um homicídio relacional. Repete comigo, por favor. O desprezo
assim com um pouco mais de firmeza, porque é duro ouvir isso, hein? Diga para mim, por favor, né? O desprezo é um homicídio relacional. É como se não existisse. Enquanto sua mulher está te odiando, fica feliz. Porque a hora que ela te desprezar, você não existe mais na vida dela. Agora é só uma questão de agenda e coragem para que o divórcio saia. Eu e você nascemos para libertar os outros. A nossa vida só tem sentido quando nós nos tornamos libertadores do outro. Cara, eu me preocupo sempre, e de vez em quando eu estou fazendo uma reavaliação da minha relação. Eu me casei com minha mulher, ela tinha 21 anos, hoje ela tem 50 anos. Eu às vezes fico triste porque em algum momento eu piorei a relação. Isso me gera dores. Não me gera uma dívida, mas dores e o desejo de mudar. E hoje minha pergunta é, cara, o que eu fiz hoje para poupá-la? Não por uma culpa que eu carrego, mas pela função exata da minha relação no meu casamento com ela. O que eu fiz hoje que melhorou a vida dela? Exemplo simples, eu lavei a louça. Eu ajudei ela a descer do barco. Eu fui fazer compras sem reclamar. Eu disse para ela que ela estava linda, mesmo quando não estava tão linda quanto deveria estar por causa da dor que estava sentindo. Eu fiz ela se sentir uma princesa. Todo dia de manhã, quando teu marido sai para o trabalho, se ele sai para o trabalho, ele sai como um rei para governar? Ou ele sai como um derrotado já de dentro de casa? Nossos relacionamentos podem gerar sucesso na vida daqueles que são nossos parceiros, ou a gente pode meter eles dentro do fracasso. Tudo começa dentro de casa, viu, gente? Não se iluda. Tudo começa dentro de casa. Forme seus campeões dentro de casa. Ainda dá tempo. Tem um conceitozinho chave que pode mudar tudo. Chama-se perdão. Tem um poder mágico, milagroso. O perdão é um zerar de débitos. Sempre que eu penso em perdão, eu penso num episódio que todos nós conhecemos. Jesus havia ressuscitado. Tudo bem? Lembram da ressurreição? Jesus ressuscitado. Lembram que no dia em que Jesus estava sendo condenado, um dos seus melhores amigos o reprovou. Chamava-se... como é o nome de Simão, Pedro? Como é o nome de Simão Pedro? Lembra do nome dele? Sim, Cefas, Simão Pedro. Não é? Só para você se lembrar. Como era o nome do amigo que se chamava Pedro, de Jesus? Pedro. É que você não falou nada, eu estou dando a dica aqui para você falar. Pedro. Pedro diz: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Cante 2, tu me negarás 3. Me negarás 3 vezes. Quantas foram as vezes que Pedro nega Jesus? Mais uma vez, quantas 3 vezes Pedro nega Jesus? Poxa, vocês parecem até que não estão aí. 3. Um débito na relação. Um débito de 3 dores. Aí Jesus ressuscita. Pedro está tão frustrado
que vai pescar. Todo pescador frustrado é como Pedro, não pesca nada. Não estou dizendo que quem pega é frustrado, mas ele, frustrado, não pegava nada. Estava tomando banho nu. De repente alguém diz: olha lá na praia. O modo de acender aquele fogo parece Jesus. O cheiro do peixe-pedra parece que é Jesus que está lá. O tempero é dele, o cheiro é... que qualquer um podia ter acendido aquela fogueira, não? Qualquer um podia estar queimando aquele peixe na brasa. Só que aquele modo de fazer a fogueira e o perfume do peixe era de Jesus. Um discípulo lembra. Aí Pedro sai da água e vai ter com Jesus. Relacionamento, aprovação. Pedro chega, talvez cabreiro, não é? Caramba, o que eu vou ouvir agora? O que é que eu vou ouvir agora? Eu neguei 3 vezes o mestre, pequei feio, pisei na bola, esmaguei o tomate, escorreguei na casca de banana 3 vezes. Aí ele vai se aproximar e Jesus está lá, não para destruir com Pedro, não para terminar com a vida dele, mas para aprová-lo diante dos seus amigos. Olha o que ele vai fazer. Lembra, Pedro, tu me amas? Vai contando, hein? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Lembram do débito? O que é que Jesus está fazendo? Zerando o débito de Pedro e aprovando Pedro diante de todos os discípulos que estavam ali. Desculpe eu contar essa história, não a de Pedro, mas a que eu vou contar agora. Uma senhora me procura e me disse: bispo, eu decidi perdoar aquele desgraçado do meu marido. Ele havia traído ela estava uma arara, foi uma dificuldade, mas ela me procurou e disse: decidi perdoar aquele vagabundo. Eu digo: é mesmo, minha irmã? Que bom que a senhora tenha crescido espiritualmente, compreendeu, sim, eu vou perdoá-lo. E a partir de hoje, 2 coisas: esse vagabundo vai me servir café todo dia na cama enquanto ele viver. Outra coisa, o pagamento vai estar aqui na minha mão todo mês. Ela se deu bem. Chama-se, em psicanálise chama lucro secundário. Ela estava objetivando o lucro naquele perdão. O perdão não te garante o lucro. O perdão gera a anulação do débito. Perdoar pode não ser esquecer, mas perdoar é não relevar mais. É não fazer ninguém refém da dívida. Quem perdoa não cria reféns. É duro ouvir, né? Porque a gente quer ter uma vantagenzinha. Mas eu estou te dizendo que o perdão não arranca a sua memória, mas o perdão não gera dívida. O perdão é a anulação do débito. E o que Jesus faz é na frente de todo mundo. A partir de hoje tu serás o meu pastor, Pedro, o homem da minha confiança. Eu vou e tu serás o apóstolo entre eles. Pedro, tu tens a minha aprovação. Uma pessoa séria só quer uma nova oportunidade. E se você der,
você terá a melhor pessoa do seu lado. Aprove seus relacionamentos. Não seja um doidinho, um tontinho. Coloque seu juízo no lugar, mas aprenda a aprovar as pessoas. Com esta palavra, eu quero animar você. Acho que já posso terminar o culto agora, não? Tem muita gente agarrada na internet aí, Leandro? Tem? Então vou dar mais uma avançada. Tudo bem para você ou já quer ir embora? Não, se quiser ir embora, fica à vontade, viu? Tudo bem, mas então vou continuar mais um pouquinho. Só tem sentido na sua vida o viver se as pessoas melhoram quando se aproximam de você. Vocês se lembram, não tem muito tempo, eu fiz questão de firmar esse conceito. Na verdade é um conceito do rabino Newton Bonder. Ele diz assim, que o mais cruel de todos os homens é o bonzinho. O mais cruel de todos os homens é o bonzinho. Porque o bonzinho, então eu estou usando bonzinho como uma ironia, é aquele que se deixa perceber bom, para que com sua bondade os outros sejam menores do que ele. Tu deve conhecer alguém assim, um dia conheceu. Tipo daquele que é tão bom que você tem vergonha de se aproximar dele. Jesus era o bom que ninguém tinha vergonha de se aproximar dele. Nem uma vagabunda tinha medo de Jesus. Sabe qual é um título que muito me admira em Jesus? Amigo de publicanos e meretrizes. Meretriz é um nome sofisticado, mas você entende o que é uma meretriz? Ele era considerado amigo delas, ou seja, nenhuma vagabunda tinha medo de Jesus. Tu pode imaginar uma coisa dessa? Do homem que era santo, e ninguém tinha medo da santidade de Jesus. Ninguém tinha medo de uma profecia repentina de deixar todo mundo quebrado. Jesus não fazia isso. As pessoas se aproximavam de Jesus porque pensavam, ele vai mudar a minha vida. Oh, meu Deus do céu. Não, desculpe, acho que não ia ser uma salva de palmas essa história de Jesus, não. Meu Deus. Eu estava ouvindo um vovô falando outro dia assim, para o seu netinho: olha, o bispo chegou aí, botando medo no garoto, usando meu nome para botar medo naquela criança. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, se você tiver medo de mim, eu jamais poderei ser seu amigo. É quando um filho tem medo do pai, nunca vai conseguir ser amigo do pai. Não sabe a pedrada que vem? Quantos quilos vem na pancada? Eu disse, não faça uma loucura dessa, essa criança não pode ter medo de mim. Um pastor me visitava e uma criança da igreja veio e apertou minha barriga. E o pastor repreendeu a criança. Eu digo, por que você está fazendo isso, meu amigo? E diz, falta de respeito. Eu falei, não, intimidade. É verdade. Sabe? Intimidade. Se uma criança não tem medo de mim, ela pode conversar comigo, abrir o coração dela, pode se sentar do meu lado. Uma criança que brinca no altar, ela nunca se afastará dele, ela não precisa ter medo do altar. Quando eu digo para você que as pessoas gostavam de chegar perto de Jesus, as mais doidas não tinham medo de Jesus. As mais reprovadas, as de conduta réproba, não tinham medo de se aproximar de Jesus, porque Jesus mudava a vida delas.
Se nós somos o Cristo encarnado, e eu espero que sejamos, nós precisamos libertar a vida das pessoas. Não haverá sentido no nosso cristianismo, será uma farsa, uma mera religião. Não tem experiência com Cristo se a sua vida não liberta a vida da sua mulher. Não tem experiência com Cristo se a tua vida não liberta a vida do teu marido. Se tudo que você faz é manobrar a carteira dele, manobra sexualmente, manobra emocionalmente, manobra com histórias do passado, vive manobra. Não faça isso. Liberte esse doido. Deixa ele viver. Deixa essa mulher ser livre. Não manipule o destino das pessoas. Solte-as. Aprove-as. Eu vou terminar aqui agora. Oh, Jesus, quero continuar, mas eu devo parar agora. Quarta-feira que vem, nós vamos pirar com a história de Absalão. Vamos pirar. Vou só dar uma palhinha. A Bíblia diz que onde Davi colocava os pés dele, o Senhor o abençoava. Pode repetir? Onde Davi colocava seus pés, Deus o abençoava. Por que é que a família de Davi foi uma tragédia? Porque Davi estava em tudo quanto é lugar, menos em casa. Ele estava na guerra, ganhava a guerra. Ele estava na roda dos estadistas, ele ganhava os estadistas, às vezes sem lutar. Ele botava o pé num território, ele tomava conta daquele território. As pessoas tinham medo de Davi. Onde ele chegava, Deus o abençoava e as pessoas se entregavam. Mas a família de Davi foi uma tragédia. Você pode ter todo o sucesso no seu trabalho, mas se você não for presente na sua casa, você pode fazer da sua casa a maior tragédia da sua vida. A sua presença pode mudar tudo na sua casa. Não é aquela presença de ficar em casa, dormir o dia todo, não é isso. É a sua presença. Estar ali, viver a vida com o mundo lá. Pegar uma criança no colo, lavar um cachorro, limpar o tanque, ajudar a trocar uma lâmpada, ir à feira, abraçar, beijar, apertar a mão, elogiar, vibrar, repreender, estar presente. Pode mudar toda a sua vida, toda a sua trajetória. Usando a frase que eu vi do apóstolo Hélio Brum, há 30 anos atrás, aquela frase nunca mais saiu do meu ouvido. Nenhum sucesso do mundo pode justificar o fracasso da sua família. Repeat, please. Essa frase mudou a minha vida 30 anos atrás. Eu espero que você seja vencedor, vitorioso, e que seus filhos sejam notáveis na terra. Você pode contribuir demais para isso, amém? Foi bom você poder ter estado aqui conosco essa noite.